Lá, meu chapa. Provocações, provocações, provocações. Professor Almir Rogério, é isso aí, galera, mais uma vez aqui no nosso humilde canal, tratando temas do universo da filosofia. Eu estou acompanhado sempre aí da minha caneca filosófica e a minha coruja, sempre atenta aí aos grandes e marcantes acontecimentos da realidade. E a máxima aqui é que eu volto depois da minha apresentação oficial. Eu vou tratar hoje de um tema bastante importante e pertinente, que é o surgimento da filosofia na Grécia Antiga. Então eu fiz uma reflexão aqui sobre o que não é filosofia, sobre algumas características do ato filosófico. Eu pontuei aqui alguns elementos, né, do quão é importante filosofar em tempos que eu diria antifilosófico. E agora eu estou numa sequência de aulas, principalmente com o primeiro ano do ensino médio, pontuando aonde de fato floresceu o discurso racional. E segundo a história, a gente pode pontuar que esse discurso racional, né, o filosófico, a busca pelos princípios, uma explicação que vai na causa, não é? Ele é um ato grego, por volta ali do século VI, século V, antes de Jesus Cristo. Destaco até alguns filósofos, Pitágoras, Heráclito, o Tales de Mileto, que foi um vídeo que eu fiz aqui no canal, acho que já tem algum tempo. E esses filósofos, eles foram responsáveis por trazer para o debate essa dinâmica, essa estrutura racional para explicar os mais diversos acontecimentos da vida humana. É bem verdade que você pode estar se perguntando aí, professor Almir, mas e a questão oriental? Nós não temos uma filosofia, um modo de vida, um estilo filosófico na parte oriental? Claro que temos pensadores, né, o próprio Buda, Confúcio, que foram grandes representantes aí na linha de uma dinâmica de vida, onde o comportamento humano ele é moldado, né, na busca de ter uma convivência melhor. Mas não é essa a reflexão que eu faço com os senhores, no sentido de dizer que os orientais foram responsáveis por criar a filosofia. Então ela tem uma pegada mais grega, não é? Porque é ali que a gente percebe um discurso racional, né? Desligado, desvinculado da parte religiosa, mitológica, que é muito perceptível na linha oriental. Não desmerecendo, não empobrecendo, porque a dinâmica oriental tem toda a sua riqueza, a sua beleza, e já destaquei aqui em outras aulas, né, em outros vídeos, o quão é importante a questão da concentração, do sacrifício, né? Você deixa de fazer uma coisa que você gosta para se voltar, né, se preparar para aquilo que você precisa, de fato, aquilo que você busca. A questão da dedicação, então tudo isso são vertentes orientais, né? A concentração, o sacrifício, a dedicação, né? O autoconhecimento. Mas a dinâmica filosófica, ela tem um pé grego, né? Na Grécia ali, como eu disse, por volta do século VI e V antes de Cristo. E tem algumas pessoas que não gostam muito da nomenclatura milagre grego, porque dá a impressão de que algo repentino aconteceu. Nós estávamos num estado mitológico, né, o mitológico baseado, né, no sobrenatural, no extraordinário, no fantástico, nos grandes heróis, nas grandes sagas, nos grandes personagens.
E a gente desliga tudo isso daí, a gente fecha tudo isso daí, a gente desconecta tudo isso daí e agora a gente vai para uma dinâmica racional. Então, quando eu falo milagre grego, tem muita gente que na academia não gosta muito de usar essa nomenclatura, porque dá a impressão que algo muito repentino, né? Ó, sai daqui, vai para cá, isso desconsidera, isso agora está em alta. Tanto é que a mitologia tem a sua beleza até hoje, e é fantástico as histórias mitológicas. Tanto é que, dando um exemplo aqui, né? O próprio Freud, ele usa muito da mitologia. O próprio Freud, aí, início do século XX. Não é? Então a mitologia ela tem o seu peso e o seu valor. Então eu vou mais numa outra linha. Eu penso que a Grécia ela teve um ambiente de um desenvolvimento em muitos aspectos. Se você olha o mapa grego, você percebe que ela é privilegiada tanto na questão marítima quanto na questão terrestre. Então o que eu quero dizer com isso daí? Que o comércio que ela fazia com outros povos, né, existia ali um intercâmbio cultural muito rico. Quando você sai, né, quando você viaja, quando você conhece outras civilizações, você tem a possibilidade de conhecer outras culturas, um sistema político, ético, jurídico. É claro, né, você traz e você aprimora. Então a viagem ela é sempre importante, seja marítima, seja terrestre, é sempre importante. Acopla a questão da viagem um outro elemento bastante importante. Uma vez que a economia ela está bem aquecida, o comércio, eu tenho a moeda que facilita, não é? A prática do empreendimento, a venda, a compra, o empréstimo, movimenta o mercado. Se a gente volta um pouco mais ainda, né? A Grécia ela era pré-monetária. Ela vinha de uma aristocracia rural, onde os bens eles estavam localizados justamente na questão, né, dos rebanhos e das terras. Agora eu tenho a moeda ela me dá essa condição de movimentar o mercado. Não é? Acoplo também a ideia de viagens comerciais, a moeda, a questão da lei. Porque uma vez que eu tenho uma vida urbana bastante agitada, eu preciso ter um construto de leis que vai me gerar uma harmonia, né? uma certa ordem na comunidade. Eu tenho ali direitos, tenho possíveis punições para aqueles que, claro, né, transgredirem a lei, a punição. Então tem que ter um construto de lei para organizar essa comunidade. Para quem assistiu o filme Mad Max, seja os antigos, seja o novo, o mundo sem lei é alguma coisa parecida com aquilo lá. Não é? Então eu também tenho a questão, além da lei, além da moeda, além das viagens, eu tenho uma participação maior do cidadão na polis. Uma vez que a cidade-estado grega, ela tinha autonomia, né, e liberdade para se auto-administrar. Então Atenas ela era uma cidade-estado, ela tinha total autonomia, liberdade para se governar. E tinha uma participação um pouco mais alargada do cidadão no debate, né, político. É claro que a gente não pode entender que esse debate político é igual ao nosso hoje. Ah, professor, então a democracia grega é igual à democracia brasileira, que na teoria tem lá seus pontos positivos. Não, né, uma é outra é outra. Então a democracia grega, né, o povo, né, o poder que vem do povo, um pouco assim, um pouco diferente. Fala-se que homens com mais de 18 anos, proprietários de terras, nem todo mundo tinha propriedade particular, comerciantes, nem todo mundo era comerciante, as autoridades, nem todos eram autoridades, tinham os trabalhadores. Então, esse grupo um pouco mais privilegiado, comerciantes, mais de 18, homens livres, proprietários de terras, as autoridades, eles participavam do debate político. Os outros, mulheres, estrangeiros, né, os bárbaros, os escravos, esses não participavam do debate político. Então a filosofia, o discurso racional, a busca pelos princípios, né, a resposta, né, para as mais diversas inquietações humanas, da natureza, do universo, da vida, da ética, da política, ela aparece em um ambiente em que muitas coisas
estão acontecendo, do ponto de vista econômico, do ponto de vista comercial, do ponto de vista jurídico, do ponto de vista político. Então a filosofia, por isso que ela vai contra aquela ideia de que houve um milagre grego. Ó, saiu um estilo, agora entrou o outro. Né? Então ela se preparou um chão, e nesse chão preparado tem-se então o discurso racional. Então eu tenho refletido isso, principalmente com os alunos que começam no ensino médio, né, no primeiro ano, e pontuei aí alguns elementos. Destaco também a questão da escrita, não posso deixar de falar, né? Porque a escrita é uma maneira de você documentar, registrar, catalogar todas as informações. Nós sabemos do Sócrates, porque Platão, que foi o seu aluno, escreveu sobre ele. Né? Nós sabemos das teses de Aristóteles, porque ele escrevia em forma de apostila. E isso não se perdeu, a gente, né, tem a graça, né, de ter essa documentação. Então eu pontuei alguns elementos aí, o ambiente em que nasce propriamente a filosofia. Galera, manifesto mais uma vez aqui o meu contentamento, o meu agradecimento. Nosso canal é um canal humilde, não é um canal de zoeira, não é um canal de jogos, não é um canal que vai ferir aí os princípios da família, da educação, da tradição, principalmente da religião. Eu trago aqui temas dos mais variados da filosofia, com a maior boa vontade, busco sempre estudar para trazer aqui temas para vocês. Peço que Deus continue abençoando muito você, o seu trabalho, a sua família, os seus estudos, e que você tenha bastante sucesso. Fique com Deus, até a próxima.